Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Eterno. Eu sou Elisama Santos, sejam bem-vindos ao canal Janela do Conhecimento, trazendo para você conteúdos teológicos e relacionados à vida cristã. E hoje nós vamos estudar o livro de Abacuque. E eu desenvolvi um tema nesse podcast para estudarmos esse livro. O tema é Saindo do Vale da Dúvida para o Jardim da Soberania de Deus. Vamos ler alguns versos que está no capítulo 3 do livro de Abacuque. Vamos começar pelos versos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Vamos ler os versículos 17 e 18 do mesmo capítulo. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Vale destacar algumas coisas dentro desse livro. Primeiro ponto, esse livro leva o nome do seu autor, que possivelmente significa aquele que abraça. Ou seja, o próprio Abacuque, segundo os historiadores, foi quem escreveu este livro. E a palavra Abacuque significa aquele que abraça. Não se sabe nada sobre o profeta, exceto o que pode ser deduzido pelo livro. A gente não vê citações de Abacuque em outros livros, nem históricos nem proféticos. A gente sabe que Abacuque ele foi contemporâneo de Jeremias, de Ezequiel, Daniel e Sofonias. Porque Abacuque ele faz menção dos caldeus no capítulo 1, versículo 6. Isso sugere uma data no fim do século 17, pouco antes de Nabucodonosor iniciar sua campanha militar. Abacuque profetizou durante os últimos dias do Império Assírio e o início da ascensão do Império Babilônico, que se tornou uma potência mundial, como todos nós sabemos. É por isso que os estudiosos dizem que ele foi contemporâneo de Jeremias, de Ezequiel, Daniel e Sofonias. Abacuque foi o último profeta enviado a Judá antes de cair no cativeiro babilônico. Isso é interessante porque Abacuque foi o último instrumento que Deus usou para alertar o seu povo, antes do povo ir para o cativeiro. E também aqui no livro de Abacuque tem algumas doutrinas que a gente precisa destacar. A doutrina da natureza de Deus, isso está no capítulo 1, dos versos 5 ao 11, no capítulo 2, dos versos 1 ao 20. Aqui também no capítulo 3, Abacuque faz referência à adoração apropriada a Deus. No capítulo 2, no verso 4, fala da justificação pela fé. E também nós sabemos que Cristo está presente em todos os livros da Bíblia. E aqui em Abacuque, o Cristo é representado como Deus da minha salvação. Ele fala isso no capítulo 3, versículo 18. Vamos passear por esse livro e entender o que Deus quis falar com Abacuque e Israel e também quer falar conosco. No capítulo 1, dos versos 1 ao 4, Abacuque questiona a Deus sobre a rebelião do povo e o seu castigo pelas mãos dos caldeus. O interessante é que Abacuque ele não entende o porquê Deus está usando a nação ímpia para castigar uma nação justa, entre aspas, que é o povo de Israel. Apesar que o povo de Israel não foi um povo tão justo diante de Deus. Eles eram muito desobedientes, principalmente relacionado à idolatria. Mas Abacuque não entende. Então ele faz alguns questionamentos. Se você ler o capítulo 1 do verso 1 ao 4, ele questiona a Deus. Ele diz: até quando, Senhor,
clamarei e tu não me escutarás. Gritarei violência e não salvarás. Então ele faz alguns questionamentos. E Deus responde a ele no mesmo capítulo. No versículo 5 ao 11, Deus responde a ele. Porém, a resposta de Deus não foi muito agradável para Abacuque. Deus diz no verso 6: porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Então essa não era a resposta que Abacuque queria ouvir. Ele questiona a Deus, ele queria ouvir uma resposta branda. E aqui eu faço uma aplicação. Muitas das vezes nós questionamos a Deus pelaquilo que a gente não entende, pelaquilo que a gente não sabe, pelas circunstâncias da vida, e às vezes a gente espera uma resposta branda de Deus. E Deus vem com a resposta mais dura ainda. Isso faz com que a gente fique frustrado, porque no momento a gente não entende o trabalhar de Deus. E mais uma vez, depois que Deus responde isso, nos versículos 12 ao 16, Abacuque ele não entende os planos de Deus. Então ele fica decepcionado com a resposta de Deus e ele diz: tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a vexação e não podes contemplar? Por que olhas para os que procedem mal e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Veja só que ele não entende. Isso está no versículo 13 do capítulo 1. Depois que Deus responde ele de forma amarga, ele ainda vai questionar novamente, porque ele não entendia porque Deus ia usar uma nação tão dura, uma nação ímpia, que não adorava a ele, para castigar o povo. Isso trouxe frustrações para a vida de Abacuque. E quem já não se frustrou perante Deus? Quem já não questionou, não murmurou? Isso é do ser humano. Porém, no capítulo 2 acontece algo interessante. Acontece algo interessante no capítulo 2. No versículo 1, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo. E o que eu responderei quando eu for arguido? Então o Senhor me respondeu e disse: escreve essa visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que possa ler o que está acontecendo. Quando Abacuque ele se disponibiliza para ouvir a voz de Deus, aqui fala de um atalaia, alguém que sobe uma torre de vigia, aí sim ele consegue entender os planos de Deus. É necessário muitas vezes que a gente se cale, para que a gente possa ouvir a voz de Deus, entender, para que a gente possa absorver o que Deus quer conosco. Então Abacuque parou, ele ouviu a voz nítida de Deus, entendeu a partir daí os planos de Deus. A partir do momento que ele sobe na torre de vigia, se torna um atalaia, alguém vigilante. É interessante que a partir do capítulo 2, Abacuque ele se torna outra pessoa. E isso é um divisor de águas. O capítulo 2 é um divisor de águas na vida de Abacuque. Porque ele agora começa a entender o que Deus quer na vida dele. Ele começa a entender os planos de Deus na vida dele. E aí a gente vai para o capítulo 3, onde a gente leu, que eu chamo de oração cantada. Então ele começa escrevendo assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. A palavra e a oração nos colocam no caminho da restauração. Ouvir Deus por meio da palavra foi o que ele fez aqui no capítulo 2, e falar com Deus por meio da oração foi o que ele fez no capítulo 3. Então a oração, ela tem o poder de mudar a mente, mudar a vida do homem por completo. Ela traz um impacto na vida do homem, esse impacto é espiritual. Então ela consegue mudar o homem em todos os aspectos. Ela muda o homem no aspecto físico, no aspecto sentimental, da alma, e no aspecto espiritual.
porque ela faz uma transformação. A oração, ela tem esse poder. Então Abacuque, ele começa o capítulo 3 fazendo a oração. Então, quando ele ora, ele se humilha, porque a oração é um processo de humilhação. Quem ora se humilha. Quem ora se prostra. Quem ora se quebranta. Quem ora está dizendo: eu estou rendido, eu estou disponível. Eu preciso da misericórdia, da graça. De quem? De Deus. Então a oração está atrelada muito à adoração. Porque quando eu adoro, eu oro. Quando eu adoro, eu me quebranto. Quando eu adoro, eu estou disponível para Deus. A oração não é só petição. Não é só pedir. A oração é transformação interna. A oração é a transformação por completo. A oração é uma vida dedicada ao Senhor. É uma vida de quebrantamento. É uma vida de humilhação. No versículo 2, ele diz: Senhor, aviva a tua obra. A palavra avivamento significa reacender, trazer de volta à vida aquilo que estava morto. Ele disse: aviva a tua obra, Senhor. O que ele estava dizendo? Estava pedindo para que o Senhor avivasse novamente o coração do povo, para que o povo entendesse os planos dele, assim como ele entendeu. Isso é interessante. O avivamento verdadeiro vem da onde? Do céu. E Abacuque, ele conseguiu este avivamento para entender os planos de Deus. Que avivamento aqui não é pulo, avivamento aqui não é saltar, avivamento aqui não é correr, avivamento aqui é entender os planos de Deus. E foi isso que Abacuque conseguiu fazer. Quando ele se torna um atalaia, uma pessoa vigilante, entra na presença de Deus, ele recebe um avivamento. Quando ele recebe um avivamento, ele entende os planos de Deus. Interessante que o avivamento sempre está centrado na palavra. Não existe avivamento sem palavra, não existe avivamento sem escritura, não existe avivamento sem palavra de Deus. O avivamento sempre leva a igreja à oração, à santidade, ao trabalho. A oração é uma chave que abre muitas portas. Então, quando eu recebo esse avivamento vai me levar à oração. Uma vida de dedicação ao Senhor. Esse avivamento também vai me levar à santidade, que está atrelada ao amor, e vai me levar ao trabalho, a trabalhar em prol do reino, ajudar pessoas, amar ao próximo. Ele diz assim: na ira, lembra-te da misericórdia. O povo de Israel estava em pecado, e o pecado provoca a ira de Deus. O pecado desencadeia o juízo de Deus. Mas Deus é misericordioso e capaz de amar infinitamente o seu povo. Ele estava fazendo isso para corrigir Israel. Depois que Israel sai do cativeiro, depois que Israel entra no cativeiro e sai, eles saem totalmente diferentes. Eles não eram mais aquele Israel que entrou. Eles entraram idólatras, eles entraram um povo politeísta, e saíram monoteísta, adorando a um único Deus. O cativeiro trouxe esse processo de quebrantamento, de santidade, de moldar a vida deles. Então encerra aqui o capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 e 2. A gente lê o versículo 17 e o versículo 18. Ele diz que ainda que a figueira não floresça. É interessante aqui que há duas colheitas anuais de figos. A figueira é a árvore, a planta que bota figos. E colhia-se figo durante 10 meses no ano. Veja só, isso quer dizer que nunca faltava figo em Israel. Porque só era 2 meses que se não colocava figo. Era só 2 meses que as árvores não colocavam figo. Eram 10 meses de colheita de figo. Uma figueira, se não for atacada por insetos ou certas enfermidades,
pode sobreviver por 400 anos, além de produzir uma ótima sombra. A figueira, portanto, é um sinal de prosperidade material. Mas veja só, ele diz, se ainda que a figueira não floresça, que isso é uma coisa quase impossível de acontecer. Então, se a figueira não produz, então o resultado é miséria e aflição. Isso segundo o livro de Salmos, número 105, versículo 33. Então, a figueira aqui fala de esterilidade espiritual. A gente pode ver isso em Lucas capítulo 3, versículos 6 e 9. Mas ele diz, ainda que a figueira não floresça, todavia eu vou me alegrar no Senhor, todavia eu vou exaltar o Senhor, todavia eu vou glorificar o nome do Senhor. O que ele está falando aqui sobre a figueira é uma coisa impossível de acontecer se ela não florescesse. Isso nunca aconteceu, mas ele diz, ainda que isso aconteça, eu vou louvar ao Senhor. Porque a nossa adoração não depende da prosperidade financeira. A nossa adoração a Deus não depende da economia. Não, nós temos que adorar a Deus independente de tudo. E eu sei que isso é difícil. Que no falar é fácil, na teoria é fácil, na prática é difícil. Mas é assim que deve ser. Mesmo passando por luta, tribulação, nós devemos adorar o Senhor. Louvado seja o nome dele. No versículo 17 ainda, e não haja fruto na videira. A vinha era algo muito importante para o israelita. Todo israelita queria uma vinha para produzir vinho, mel, suco. Ter uma vinha era sinônimo de alegria. Aqui representa a alegria, que é que ele está dizendo, ainda que, mesmo que a alegria me falte, ainda assim eu louvarei o nome do Senhor. A videira, ela tinha grande importância na religião de Israel. Era usado como símbolo da vida religiosa do povo. A Bíblia diz que Israel era a oliveira de Deus. Mas ela representa a alegria das pessoas. Por quê? As pessoas se reuniam no lagar, que era um tipo de cisterna cortada na rocha, para fazer o suco da uva. Eles se reuniam com amigos e parentes, cantando e agradecendo a Deus pelo fruto. Então a vinha representava alegria, como se Abacuque estivesse dizendo, ainda que não tenha alegria, ainda que a gente não se reúna, ainda que a gente não cante, mas todavia eu vou me alegrar no Senhor, todavia eu vou adorar o nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor, é isso que Abacuque está dizendo. E é isso que a gente deve trazer para as nossas vidas. Você tem que adorar o Senhor mesmo em momentos de tristeza, agradecer, honrá-lo por isso, porque Ele já lhe deu algo mais importante, que é a salvação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo se você não tem amigos, mesmo se os amigos te abandonarem, se afastarem de ti, adore a Ele. Aleluia! Ele diz, ainda que o produto da oliveira minta. A oliveira é uma árvore que tem como fruto a azeitona, que produz o que? Azeite. É uma árvore muito resistente, podendo sobreviver onde poucas árvores sobreviveriam. Uma única árvore pode produzir 75 litros de azeite. O interessante é, se uma oliveira for cortada, novos rebentos nascem da raiz, ao ponto de menos de que 5 novos troncos apareçam onde havia só um. Isso aqui é muito interessante. Ele diz, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja azeite, ainda que as árvores sejam cortadas, todavia eu me alegrarei no Senhor. E o azeite é algo muito importante para Israel. Azeite era algo muito importante, porque da oliveira se fazia o azeite servia para fritura, passar na pele, era medicinal. Os soldados usavam no escudo para que as lanças escorregassem. Os escudos eram de couros naquela época. Então era muito importante o azeite na vida do povo. Mas Abacuque diz, ainda que não haja azeite, ainda que as árvores sejam cortadas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu vou me humilhar perante Ele, todavia eu vou
agradecer a Ele por tudo. Sabe por que Abacuque disse isso? Porque ele recebeu um verdadeiro avivamento. Não é esse avivamento superficial que as pessoas têm por aí, não. Ele entendeu os planos de Deus para a vida dele e para o povo. Aleluia! Ele continua: ainda que os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vaca, todavia eu vou me alegrar no Senhor. Aleluia! E eu quero encerrar aqui dizendo: você deve ter uma confiança inabalável. A sua existência não depende de recursos esgotáveis, mas sim da forte, inesgotável que é o Senhor. A fonte inesgotável que é o Senhor. A sua confiança não deve estar na provisão, mas no provedor. Aleluia! Crer é um ato de júbilo. A fé nos toma pela mão e nos carrega pelos corredores da dúvida e da angústia e nos leva à sala do trono, de onde o soberano Senhor governa todas as coisas. É por isso que eu dei esse tema. Por isso que eu dei esse tema nesse podcast, nesse estudo. Saindo do vale da dúvida e entrando no jardim da soberania de Deus. Quando você entra no jardim da soberania de Deus, todas as suas dúvidas são esquecidas, são cortadas, são canceladas, porque agora você vai entender que você serve a um Deus soberano, que você não depende desses recursos esgotáveis, você depende do Senhor, do provedor, que é fiel. Deus ainda pode nos dar cânticos na escuridão, se confiarmos nele e vivermos na sua grandeza. Meus irmãos, graça e paz da parte do Eterno.